Olá! Hoje a gente vai mergulhar fundo num assunto que está, assim, em todo lugar, né? Baterias. Mas, especificamente, vamos dar uma olhada na evolução delas com foco especial na tecnologia de íons de lítio. Aquela que alimenta nossos celulares, notebooks, até carros elétricos. A gente está se baseando num trabalho acadêmico bem completo, viu? Que inclui até o desenvolvimento de um protótipo de carregador. A missão aqui, então, é entender os conceitos-chave, um pouco da história e por que o lítio ficou tão importante. Vamos lá. Para começar, o básico do básico de uma bateria é a célula, certo? E tem dois tipos principais, né? As primárias, que a gente usa e descarta. Isso, as pilhas comuns, por exemplo. Exato. E as secundárias, que são as recarregáveis. O foco de hoje. Exatamente. E para entender bem as recarregáveis, principalmente as de lítio, tem uns conceitos que são cruciais. A gente fala muito em estado de carga, o SOC. Pensa nele como o medidor de combustível da bateria, sabe? O percentual de carga que ainda resta. Tipo a porcentagem no celular. Isso aí. E tem também o estado de saúde, o SOH. Esse já é mais como a idade da bateria. Ele indica o quanto ela já se desgastou com o uso e o tempo. Ah, entendi. É por isso que, às vezes, a bateria de um celular mais velho, mesmo marcando, sei lá, 30%, parece que acaba rapidinho. Tem a ver com esse SOH? Precisamente. Os dois, SOC e SOH, estão ligados a uma coisa chamada resistência interna, ESR. Resistência interna? Imagina que é como se, com o uso, fosse ficando mais difícil tirar a energia de dentro da bateria. Essa resistência aumenta. Aí, mesmo com carga, a bateria entrega menos potência. A capacidade que a gente percebe diminui. É um sinal claro do envelhecimento. Faz todo sentido. E aí, né, falando em evolução, vem o grande pulo do gato. As baterias de íons de lítio, Li-ion, chegaram com tudo nos anos 90. Foi uma baita revolução, né? Porque elas mudaram tanto o jogo. Principalmente por causa da densidade de energia. É impressionante. Elas conseguem guardar muito mais energia num espaço bem menor e sendo mais leves. Se a gente compara com as tecnologias antigas, tipo as de chumbo ácido, aquelas de carro pesadonas, Bem pesadas mesmo. ou as de níquel-cádmio, que ainda tinham aquele problema do efeito memória, lembra? Lembro. Tinha que descarregar tudo. Exato. O Li-ion não tem isso e armazena muito mais. Foi o que permitiu, assim, a explosão dos portáteis potentes que a gente tem hoje. Legal. Mas dentro desse mundo Li-ion, eu ouvi falar que tem vários tipos, né? Uma sopa de letrinhas. LCO, LFP, MMC. O que muda entre elas? Ah, isso é fascinante. Essa variedade vem principalmente do material usado no cátodo, que é o polo positivo. Tem LCO, que é óxido de cobalto e lítio, muito comum em celular, notebook. Tem LFP, que é fosfato de ferro e lítio. Essa é conhecida por ser mais segura e durar mais ciclos, sabe? Ah, interessante. E tem as que buscam mais energia ainda, como NCA, níquel cobalto alumínio, e NMC, níquel manganês cobalto. Essas são bem populares em veículos elétricos. Então, peraí. A escolha dessa química afeta direto o produto. Tipo, um carro elétrico pode ter mais autonomia ou ser mais seguro dependendo da bateria que usa. Exatamente isso. Não tem uma química que seja perfeita para tudo, sabe? É sempre um balanço, um trade-off. O LFP, por exemplo, pode deixar o carro um pouco mais barato. A bateria dura mais tempo, mas talvez a autonomia máxima seja um pouquinho menor. Entendi. Já o NMC ou NCA, eles focam em maximizar essa autonomia, o alcance do carro. Só que aí podem ter outros custos ou exigir um controle de temperatura mais sofisticado. A escolha depende muito da aplicação, do que é prioridade. Custo, segurança, quanta energia cabe ali, durabilidade. Entendi. São como receitas diferentes para cada necessidade. Muito bom. Mas, beleza, independentemente da receita, a forma como a gente carrega essas baterias é super importante, né? Não é só espetar na tomada e pronto. De jeito nenhum. O carregamento é um processo bem controlado, ou deveria ser. O método mais comum é o que a gente chama de CCCV. CCCV. Isso, corrente constante, tensão constante. Primeiro, na fase CC, a bateria recebeu uma corrente fixa, constante. Enquanto isso, a tensão dela vai subindo. Imagina encher um balão. No começo, você sopra com força constante. Tá.
E depois? Quando a tensão chega num certo limite, que é seguro para aquela célula, o carregador muda para a fase CV, tensão constante. Aí a tensão fica travada nesse máximo e a corrente que entra na bateria começa a diminuir sozinha. É como no balão, quando está quase cheio, você sopra mais devagarzinho, controlando a pressão para não estourar. Boa analogia. O carregamento termina quando essa corrente cai para um nível bem baixinho. Esse jeito de carregar em 2 fases garante eficiência e, o mais importante, segurança. Evita sobrecarga, superaquecimento, danos à bateria. E para controlar isso tudo, imagino que precise de uma eletrônica meio esperta ali por trás, né? Com certeza! O trabalho acadêmico que a gente usou como base até detalha a construção de um carregador protótipo, sem precisar entrar nos códigos dos componentes, tipo L200 ou INA203 que eles mencionam. O estudo mostra bem essa complexidade na prática. Precisa de circuitos específicos para regular a tensão certinha, a corrente em cada fase e outros para ficar monitorando tudo em tempo real. Faz sentido. E eles validaram isso com simulações, testes práticos. Fica claro como essa eletrônica é essencial para a gente usar as baterias Li-ion de forma segura e tirar o máximo delas. Puxa. Então, fazendo um resumo rápido da nossa conversa, a gente partiu da célula básica, viu como o íon dominou por causa da energia que consegue guardar. Exploramos as diferentes químicas, as receitas para cada uso e entendemos que carregar não é trivial. Precisa ser um processo bem preciso e controlado. Uau! Pensar que tudo isso acontece dentro daquela caixinha pequena que está no nosso bolso ou no carro. É muita tecnologia. É verdade. E se a gente conecta isso tudo com um cenário maior? Essa complexidade toda no gerenciamento, no carregamento das baterias de lítio com químicas e comportamentos tão específicos, isso levanta uma questão importante, né? A nossa dependência dessa tecnologia está crescendo muito rápido. Muito mesmo. Desde os aparelhinhos que a gente veste até eletrificar todo o transporte, as redes elétricas. Quais serão os próximos grandes saltos, os próximos desafios? Como a gente vai otimizar ainda mais o controle desses sistemas? Para garantir segurança, durabilidade e, claro, extrair cada watt-hora guardado ali da forma mais eficiente possível. Fica aí a reflexão sobre a inteligência que a gente vai precisar embarcar cada vez mais nesses sistemas de armazenamento de energia. É um campo em constante evolução.